Olá, turma. Aqui é o professor Renato. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje nós retornaremos com um assunto muito importante que foi trabalhado em aulas passadas, mas que hoje nós faremos uma espécie de revisão. Percebi que alguns alunos ainda ficaram com dúvidas a respeito desse assunto, então vamos aproveitar a aula de hoje para entendermos melhor o que é o MMC e o MDC, e para aqueles que já entenderam, se aprofundar um pouco mais no conteúdo, certo? Então nós vamos compreender a questão dos conceitos. É muito importante nós aprendermos o conceito desses termos, o que é que significa cada termo. Por exemplo, MDC significa máximo divisor comum. Quando uma questão quiser saber o MDC, ela vai querer saber qual é o divisor, o maior divisor comum de determinados números, ok? E nós temos também o conceito de MMC. MMC significa o mínimo múltiplo comum. Quando vier uma questão querendo saber o MMC, ela vai querer saber qual é o menor múltiplo dos números que estão destacados, o que a questão está pedindo. Então esse é o conceito de MDC e MMC. É interessante vocês guardarem esse conceito, porque vocês, se apropriando desses conceitos, terão mais facilidade no desenvolvimento das questões que muitas das vezes são solicitadas nas atividades. É muito interessante também nós termos uma noção de quando é que a questão ela está querendo um cálculo de MMC ou então de MDC. Certo que algumas questões elas já vão pedir diretamente o cálculo de MMC, outras vão pedir o MDC, porém algumas vão apenas descrever a problemática, vão apenas descrever a questão, e você vai ter que interpretar essa questão descobrindo se a questão se trata e se pede MMC ou MDC. Então aqui eu trouxe essa imagem para vocês. Nessa imagem é um pouco explicativa, falando sobre coisas que são comuns em questões de MMC ou MDC. Aqui nós abordaremos o MMC. Como nós estamos aqui relatando essa imagem, existem palavras-chave de MMC. Geralmente, questões que trazem a palavra a próxima vez, depois, o menor número, o mínimo. Geralmente, essas questões elas vão abordar o MMC ou vai pedir para que você tire o MMC. Então lembre-se desses termos, lembrando, pessoal, que isso não é regra geral, não é uma regra geral, mas a maioria das questões de MMC trazem essas palavras-chave ou palavras com sentido semelhante, tá bom? Falou da próxima vez, depois, um menor número, o mínimo. Geralmente essas questões irão querer que você faça ou tire o MMC, tá bom? Aí eu coloquei uma questão exemplo, certo, para vocês, que nos diz assim: João e Maria têm a apostila com a mesma quantidade de questões. Olha só. Na de João, há 10 exercícios por página. Na de Maria, 8 exercícios por página. Qual é o menor número de exercícios dessas apostilas? Lembrando que o menor número. Então, já que nós estamos falando de MMC, mínimo múltiplo comum, ele quer saber o menor múltiplo, certo? O múltiplo de menor valor comum entre os números. Então, geralmente essas questões ela vai falar de mínimo, menor número da próxima vez. Então, essa questão exemplo, ela traz justamente esse termo que nós abordamos aqui na imagem. E aí nós vamos fazer o MMC, certo? Dessa questão, vamos tirar o MMC de 10 e 8. Na questão nós podemos ver que 10 dividido por 2 é 5.
8 dividido por 2 é 4. 5 não dá para dividir por 2, nós vamos apenas baixar. 4 dividido por 2 é 2. Ainda podemos utilizar o 2. 5 dividido para 2 não dá, então eu apenas repito novamente. 2 dividido para 2 é 1. O próximo número primo que eu vou utilizar é o número 5 para dividir o 5, que dá 1, e o 1 apenas eu repito. Questões de MMC, a gente multiplica todos os divisores, que no caso são esses aqui. Esses são os divisores, então nós vamos multiplicar. Esses divisores multiplicados vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. E 8 vezes 5, que dá 40. Então, o MMC de 10 e 8 é 40. Aí você vai responder a questão. A apostila terá no mínimo 40 exercícios. Vamos continuar. Nós estávamos falando de palavras-chave de MMC e agora iremos também abordar palavras-chave, palavras que são comuns em questões de MDC. Que palavras são essas? Geralmente, eu coloquei aqui até em verde, geralmente questões de MDC trazem os termos o maior número, o número máximo. Geralmente essas questões abordam esses termos, trazem esses termos na descrição da questão. Lembrando que isso não é regra geral. Pode aparecer alguma questão que não tragam esses termos, mas a maioria das vezes essas questões elas trazem termos iguais ou semelhantes a esses que estão aqui descritos, certo? Aí a questão ela traz aqui o enunciado dizendo: João e Maria têm apostilas com 20 e 16 questões, respectivamente. Eles irão separar exercícios para resolver o mesmo número de questões. Eles querem o mesmo número de questões por dia. Nesse caso, qual o número máximo? Olha só, o termo máximo é um termo comum em questões de MDC, o máximo de questões que eles irão ou deverão resolver a cada dia. Então aqui nós vamos tirar o MDC de 20 e 16. MDC de 20 e 16 vai dar igual a 4. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Está aqui na questão. 20 dividido para 2 é 10. 16 dividido para 2 é 8. 8 dividido para 2 é 4 e 10 para 2 é 5, certo? Essa divisão aqui, ela poderia continuar no caso. 5 não dá 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por 2, que dá 2, e 5 não daria, mas a gente baixa, certo? Continuaria usando o 2. 2 dá para dividir o 1, no caso. O 2 dá para dividir por 2, que dá 1, e 5 a gente baixa, depois dividido por 5. Por que é que nós não trouxemos aqui a continuação da questão, até restar 1, até dar a divisão da fatoração completa? Por quê? Porque no MDC só interessa aqueles divisores comum que deu para dividir os 2 ou os 3 números, que deu para dividir todos os números ao mesmo tempo. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, o próximo 2, dá para dividir o 4, mas não daria o 5, e assim por diante. Então, apenas os 2 primeiros números deu para dividir tanto o 20 como o 16, tanto o 10 como o 8. Então, para a gente tirar o MDC, só interessa esses números. Então, esses números eles podem ser multiplicados. Nós só vamos multiplicar no MDC, não é igual ao MMC, que multiplica todos os divisores. No MDC, nós só vamos multiplicar aqueles divisores que foi comum, que deu para dividir todos os números ao mesmo tempo. Então, por isso que essa questãozinha aqui não continuou, parou na divisão do 10 e no 8 por conta disso, porque o que interessa no MDC é somente aqueles números
aqueles divisores que deu para dividir todos ao mesmo tempo. Então nós vamos prosseguir. Aqui nós trouxemos uma questãozinha, cálculos de MMC. Eu já trouxe aqui preparado para vocês, somente para vocês terem uma noção de como é realizado esses cálculos, certo? Os números são postos lado a lado, certo? Um do outro. Aqui nós temos o cálculo do MC do 4, 6 e 8. Nós utilizamos o primeiro número primo. Quando há número par para dividir, nós utilizamos o primeiro número primo, que é o 2. Então, 4 dividimos por 2, que dá 2, o 6, que dá 3, o 8, que dá 4. Continuamos utilizando o 2, porque a gente tem tanto o 2 como um 4, que dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, que dá 1. O 3 não dá. Então, lembre-se, quando não der para você dividir determinado número, você vai apenas baixar. Você vai apenas baixar esse número, certo? O 4 dividido para 2 dá 2. O 1 a gente apenas baixa, porque não dá para dividir, certo? Por 2. Nós prosseguimos com 3, não dá para dividir por 2, a gente só baixa. E o 2 dividido para 2, que dá 1. Pronto. Aqui nós já não podemos utilizar mais o 2, porque nós temos o 1, o 3 e o 1. Não temos número par, então não tem como mais usar o 2. Nós passamos para o próximo número primo, que é 3. O 1 eu apenas baixo, o 3 dividido por 1, por 3 dá 1 e o 1 apenas baixo. Então aqui nós temos aqui os números que nós usamos para dividir. Temos 2, 2, 2 e 3. Para tirar o MMC, eu multiplico todos esses números que estão aqui, que eu usei. Todos que eu usei para realizar a divisão, eu multiplico. E aqui embaixo, a gente vê aqui. Então, como é que acontece essa multiplicação? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 dá igual a 24, tá bom? 24. Algumas questões, elas vão trazer o número em forma de potência, 2 elevado ao cubo, que significa que o 2 se repetiu 3 vezes. Então, isso não altera o valor final, vai continuar sendo o mesmo valor. É só uma forma abreviada de descrever, porque vão ter fatorações que vai ser muito longo os resultados. Então, a forma de escrever em potência é para abreviar essa fatoração quando ela é completada. Então, aqui nós trouxemos aqui também outro exemplo, certo? Nós vamos tirar o MMC do 20 e do 30, tá bom? Que 20 dividido para 2 é 10, o 30 dividido para 2 é 15, o 10 para 2 é 5, 15 não dá para dividir por 2. Lembre-se, quando não der para dividir por 2, você vai apenas repetir o número. E nós prosseguimos. Nós temos 5 e 15, que o 5 não dá para dividir por 3, mas o 15 dá. Então o 5 eu apenas repito, coloco embaixo. O 15 dividido para 3 dá 5. E aí eu prossigo com o número primo 5, para dividir os dois 5 que estão ali disponíveis, que ambos dá 1. 5 dividido para 5 dá 1. Então, nas questões de MMC, eu vou apenas multiplicar esses números. Está aqui embaixo, ó. Eu vou apenas multiplicar esses números. São 2. Eu vou apenas multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 vai dar igual a 60. Então, o MMC de 20 e 30 é igual a 60, certo? Você vai descrever dessa forma. MMC, entre parênteses, 20 e 30 é igual
ao resultado. Você pode botar o resultado direto, 60, ou você pode colocar na forma fatorada e colocar o resultado depois. Aí nós vamos... Isso é questão de MMC. Nós vamos agora trabalhar o MDC. Qual é a diferença do MMC para o MDC? Eu já falei aqui, mas torno a repetir. A forma de fatorar você vai fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Você vai fatorar com números primos. Você vai realizar a divisão de todos os números que você quer dividir, tá bom? E depois você vai multiplicar. A diferença do MMC para o MDC é que na hora da multiplicação dos divisores, eu até destaquei aqui para vocês, ó, na hora da multiplicação dos divisores, você só vai multiplicar aqueles que você conseguiu usar para dividir todos os números ao mesmo tempo, que deu para dividir todos os números ao mesmo tempo. Que no caso aqui foi justamente esses que já estão marcados. Então vamos aqui entender tudo isso. Nós temos 90 e 54. 90 dividido para 2 dá 45. 54 dividido para 2 dá 27. Aí nós, no caso, se você percebeu, esse 2 aqui deu para dividir os dois números ao mesmo tempo, tanto 90 como 54. Então a gente pode circular ele, que a gente vai precisar dele para multiplicar. 45 e 27 eu já não consigo dividir por 2, então eu uso o próximo número primo, que é o 3. 45 dividido para 3 dá 15 e 27 dividido para 3 dá 9. Então esse 3 aqui eu circulo também, porque eu consegui dividir todos os números. Lembrando que nós estamos falando de MDC. 15 dividido para 3 dá 5 e 9 dividido para 3 dá 3. Olha, eu circulo também porque eu consegui dividir todos os dois números ao mesmo tempo. 5 dividido para 3 não tem como, então apenas baixo, e 3 dividido para 3 dá 1. E eu continuo essa fatoração. 5 dividido para 5 dá 1, certo? Então o 3 e o 5, esse 3 aqui e esse 5 aqui, eu não circulo porque eles não dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então eu só vou usar para multiplicar os que estão circulados. 2 vezes 3 vezes 3, tá bom? Que é justamente isso aqui, ó. Nós temos 2 vezes 3 ao quadrado, quer dizer que o 3 se repetiu duas vezes. Então 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 vai dar igual a 18, certo? Então essa é a forma correta de usar a fatoração para tirar o MDC. Vamos continuar. Nós temos aqui outro exemplo também, certo? O MDC de 180, 240 e 270. Então é possível você tirar o MDC de 2, de 3, de 4 números, certo? O tanto que a questão pedir, a dificuldade aumenta só porque você vai ter que dividir um pouco mais, certo? Mas se vocês olharem aqui, eu consegui dividir o 180, o 240 e o 270. Usei essa divisão. A fatoração ela é concluída quando nós temos esse resultado, certo? Aqui o resultado aqui embaixo, o 1, quer dizer que a fatoração ela foi concluída. Aí aqui, pessoal, nós temos circulado alguns divisores. Nós temos circulado o 2, o 3 e o 5. Por que eles estão circulados? Porque apenas esses 3 divisores foram os que conseguiram dividir todos esses 3 números ao mesmo tempo, certo? Todos os números que estão lá em cima ao mesmo tempo, 180, 240 e 270.
Se você for ver, analisar, apenas eles conseguiram. Então eu vou multiplicar apenas os que estão circulados, porque no MDC eu só multiplico os divisores que dividiu todos os números ao mesmo tempo, que no caso foi o primeiro 2, o 3 e o 5 que estão destacados. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 180, 240 e 270 é o 30. Aqui eu coloquei para vocês, praticamente explicando como é o MMC e o MDC. Um exemplo aqui bem interessante, bem legal, certo? O MMC, no caso aqui, a gente divide 10 e 20 por 2, que dá 5, que dá 10. O 5 não divido por 2, eu apenas repito. 10 por 2 dá 5, dividido por 5, que vai dar 1 e vai dar 1. Eu pego e multiplico os divisores. No MMC, eu multiplico todos os divisores. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá igual a 20, tá bom? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o resultado aqui já deu 20. Não vamos falar de MMC, né? No caso, MDC agora. Lembre, observe que eu estou usando os mesmos números, 10 e o 20. Só que na primeira situação eu estou apenas tirando o MMC, e na segunda eu estou tirando o MDC. No MDC vai ser um pouco diferente, pessoal. Por quê? Porque eu só vou multiplicar os números que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Que no caso foi o 10 dividido para 2, que dá 5. 20 dividido para 2, que dá igual a 10, certo? Ó, esse aqui eu consegui, o primeiro 2 eu já consegui e eu já marco ele aqui, ó. O 5 dividido para 2 dá? Não, eu repito, não dá. 10 dividido para 2 dá 5, certo? E depois eu utilizo o 5 para fazer essa divisão. 5 dividido para 5 dá 1 e 5 dividido para 5 dá 1 também. Ó, aqui esse 5 e esse 2 eles conseguiram dividir ao mesmo tempo. Então aqui eu só tenho o 2 vezes 5, que foi justamente os únicos que conseguiram dividir ao mesmo tempo. Esse 2 que está bem no meio aqui, eu não utilizo ele. Isso no MDC. Então o resultado aqui do MMC vai dar 20 e o resultado do MDC vai dar igual a 10, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Aí aqui, pessoal, eu trouxe para vocês duas questões, certo? Duas questões, e a primeira questão diz assim: em uma classe existem menos de 40 alunos. Se o professor de matemática resolve formar grupos de 6 em 6, ou de 10 em 10, ou de 15 em 15, sempre sobra um aluno. Quantos alunos tem a classe? Então, a gente vai tirar, no caso, o MMC, tá bom? O MMC de 6, 10 e 15. 6, 10 e 15 para saber quantos alunos tem na classe. Porque toda vez que o professor formava grupo, se ele formava grupo de 6, grupo de 10 ou de 15, sempre sobrava um aluno. Então a questão quer saber quantos alunos tinha nessa classe. Então era só tirar o MMC. MMC de 6, 10 e 15. Então aqui nós temos, certo? Essa continha aqui de fatoração. 6 dividido para 2 dá 3. 10 dividido para 2 dá 5. E 15 eu apenas repito. Depois eu vou dividir por 3. E depois eu vou dividir por 5, tá bom? Quando eu termino essa fatoração, eu multiplico todos eles.
multiplico o 2, o 3 e o 5, porque eu estou falando de MMC. Então eu posso multiplicar todos eles, certo? Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá igual a 30, certo? 30 alunos, porém a questão diz que sempre sobrava um aluno. Então se o MMC deu 30 e sempre sobrava aluno, o número de alunos que tem na sala é 31 alunos. Aí aqui nós temos também outro exemplo, certo? É um exemplo de MMC. Diz que um primeiro carrinho dá uma volta a cada 30 segundos, o segundo carrinho a cada 45 segundos e o terceiro em 1 minuto, né? Dá uma volta a cada 1 minuto, no caso 60 segundos. Aí nós vamos calcular o MMC de 30, 40 e 60. Lembrando que o terceiro dá a volta em 1 minuto, certo? Como a questão, os outros dois está falando em segundo, eu vou transformar isso em 1 minuto em segundo. 1 minuto, no caso, são 60 segundos, então eu utilizo o 60 para representar o segundo. Então a questão é bem simples, nós vamos tirar o MMC de 30, 45 e 60. Depois de realizar toda essa divisão, vocês estão vendo aqui, realizei toda essa divisão, tá bom? Depois disso, eu vou pegar os números que eu usei e que eu dividi, eu vou apenas fazer, no caso, essa multiplicação, que o resultado final vai dar 180. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 é igual a 180. Tá bom? Tá bem? Lembrando que essa é MMC. Se fosse MDC, eu ia multiplicar apenas os números que eu consegui fazer essa divisão de todos ao mesmo tempo. Tá certo? Nesse caso aqui, o MDC, nesse caso aqui, iria ser 5, porque apenas o 5 conseguiu, apenas esse 5 aqui conseguiu fazer essa divisão de todos os outros ao mesmo tempo. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estarei no ponto para ajudar vocês. Mas é uma questão bem interessante, é um assunto bem bacana, certo? E de fácil entendimento. Existem algumas questões que são mais difíceis um pouco, porém a maioria dá para vocês responderem tranquilamente. Então, um abraço e até a próxima oportunidade.